Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Beethoven da Silva, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar, que é A Presença do Negro nas Artes e Ofícios do Brasil do século XVIII, uma investigação em artes visuais. Primeiramente, Beethoven, seja muito bem-vindo, tudo bem com isso? Obrigado. Tá tudo bem, tudo ok. Perfeito. Para a gente começar, então, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Beethoven, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Bom, gente, como foi apresentado, eu sou Beethoven da Silva, eu sou formado em licenciatura em artes visuais, tenho especialização em história e arte. Eu sou professor de arte na escola de ensino médio, educação pública, né? Sou artista visual também, desenvolvo trabalhos artísticos. Trabalho também com artesanato, né, e também sou profissional de realização audiovisual, né. Eu trabalho com cinema e tenho algumas experiências aí em alguns filmes. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre esse teu livro. Bom, eu já havia algum tempo que eu estava procurando, né, editoras que pudessem publicar o meu livro. Como eu não entendia quase nada de publicação, então eu estava meio que, sim, procurando no escuro, né, fazendo pesquisas na internet para ver qual era a melhor forma, de que forma eu poderia realizar esse projeto. E eu até entrei em contato com algumas editoras independentes, só que com o orçamento que eu tinha, não dava para fazer essa publicação com esse tipo de editora. Eu consegui essa publicação através de leis de incentivo à cultura. Eu ganhei um edital da Aldir Blanc, né, mas com esse orçamento eu ainda não conseguia fazer essa publicação. E depois eu consegui um outro edital do Paulo Gustavo, né, da Lei Paulo Gustavo, e aí eu consegui juntar esse dinheiro e ter um orçamento que eu conseguisse fazer essa publicação. Então, eu fui procurando e procurando, o algoritmo começou a me enviar, né, pelo Instagram, foi pelo Instagram que eu conheci vocês, e aí o algoritmo me enviou vários vídeos, né, de anúncios de editoras. Então, eu entrei em contato com algumas, vocês me responderam primeiro, e foi bem ágil, né, assim, foi bem rápido. Eu retornei o contato, logo depois já marquei uma reunião, né, para entender como era, enfim, essa publicação. E nessa reunião eu já fechei logo o pacote. Depois as outras editoras já até entraram em contato comigo, mas eu já estava bem satisfeito, né, com o programa de edição, né, de vocês. Então eu já estava já focado, né, nesse processo de publicação com vocês. E aí foi isso, assim, foi pelo Instagram e nessa procura pela internet. Perfeito, eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Beethoven, que é A Presença do Negro nas Artes e Ofícios do Brasil do século XVIII, uma investigação em artes visuais. E aí eu já aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso à obra do Beethoven, A Presença do Negro nas Artes e Ofícios do Brasil no século XVIII, uma investigação em artes visuais. Agora, de fato, vamos falar então sobre
sobre a tua obra, queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, do teu processo de escrita e a tua motivação para escrever sobre o assunto e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas da tua obra. Ok. Esse texto ele está praticamente pronto desde 2019, que foi quando eu defendi a minha monografia. E 2020 eu fui fazendo os ajustes que a banca pediu, né? Então o texto está pronto já faz um tempo. Quando eu comecei a pensar, né, no que seria o meu TCC, eu ainda estudava na Universidade Regional do Cariri, na URCA, no Juazeiro do Norte. Então, eu tinha uma ideia de que o meu TCC seria um produto artístico, voltado justamente para o período que o livro tem focado, né? Que é a arte do século XVIII. Também por já saber que existia artistas negros, né, que desenvolveram trabalhos nesse período. Então, eu estava pensando em fazer um material estético para apresentar para o meu TCC. Quando eu transfiro o meu curso para o Instituto Federal, Campus Fortaleza, né, que eu vou, ao longo do curso, me desenvolvendo essa ideia, né, e tendo outros professores, enfim, outras disciplinas, eu começo a mudar, né, de uma pesquisa que era uma pesquisa em arte para uma pesquisa sobre arte. Então, eu mudo de ideia e eu começo a pesquisar mais esse conceito da arte luso-afro-brasileira, tropical, que é esse barroco brasileiro que nós temos. Então, ficou uma pesquisa mais voltada para uma análise estilística, de estilo, de estética. Só que, ao longo da pesquisa, eu fui me aprofundando mais, né, no assunto e fui também percebendo as dificuldades de fazer uma pesquisa sobre essa época, né, e sobre esses artistas que, em sua grande maioria, são negligenciados. Então, eu comecei a ter uma outra preocupação, e aí eu mudei de rumo novamente, né? Eu acho que pesquisa é isso também, você, no processo, você vai se encontrando, se encaixando, né? Entendendo como é que essa pesquisa vai se formando. E aí eu decidi que o que eu estava querendo entender e escrever era sobre como esses homens, né, e eram muitos, são muitos, foram muitos, na verdade, como esses homens, eles conseguiram galgar esses espaços que para eles não tinham sido construídos, né, eram espaços que tinham sido construídos para pessoas brancas, não para negros, em um período escravocrata, né, e aí eu tenho contato com fontes que me asseguram que esses homens, eles não só eles conseguiram esses espaços, como eles conseguiram respaldo nas suas épocas, né, nessa época. E aí, ao fazer essas pesquisas e ir atrás de fontes, eu sinto dificuldade de pesquisa em história da arte que faça uma ligação mais profunda com o contexto histórico, social, né, para entender que tipo de sociedade era essa e como é que esses homens conseguiram se inserir nesses espaços. Então, a pesquisa ela deixa de ser uma pesquisa mais voltada para estilo e estética, análise de estilo e estética, e se volta para uma história social da arte. Eu acho que é basicamente isso. Eu tive muito tempo, assim, para fazer essa pesquisa, né, porque eu não mudei o foco da pesquisa, eu fui mudando as linhas de pesquisa, mas como eu já havia já há um tempo, né, pesquisando sobre a arte colonial, sobre
o século XVIII. Então, eu fui juntando todas essas informações que eu tinha, né, todas essas fontes que eu conseguia, e eu acho que isso foi enriquecendo também mais o trabalho. É um trabalho bem extenso, né, assim, é uma monografia que não precisava ser tão grande como foi, mas acho que devido também ao tempo de pesquisa que foi bem grande, eu consegui também fazer uma pesquisa bem completa, assim. E essa pesquisa também, eu tive, né, muita ajuda do meu orientador, o meu xará, Antônio Beethoven Carneiro Gondim, que é professor do IFCE. Também tive uma co-orientadora, que foi a Maria Cecília Félix Calaça, que é uma doutora em arte, ela é artista e ela desenvolve projetos, trabalhos relacionados a africanidades, a questões afro-brasileiras, né, da cultura afro-brasileira. Eu tive também uma amiga, né, que também foi revisora do texto, a Mel Andrade, professora Mel Andrade, também artista, que ela não foi só uma revisora, mas era quase como uma análise, sabe? Eu falava, assim, das minhas angústias ao longo do processo, a gente conversava muito, ela acreditou muito nesse trabalho, né? E ela me dava muita força, e aí eu acho que eu construí uma boa base ali de pessoas, a banca também com o professor Wendel Medeiros, que também me deu várias dicas, então foi, foi bem auspicioso, assim, nesse sentido, das pessoas que eu consegui juntar para me orientar nesse trabalho. Que coisa boa! Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro do Beethoven, A Presença do Negro nas Artes e Ofícios no Brasil do século XVIII, uma investigação em artes visuais. E deixo também o convite à leitura, então, da obra dele. Aproveitando que a gente está com essa capa em destaque, eu queria que tu falasse sobre ela e que tu contasse pra gente como é que foi esse processo de produção, né, junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Eu tô até com um livro aqui, que eu pedi uns exemplares, e eu gostei muito da capa, achei que ela ficou bem bonita. Essa capa, eu tinha uma ideia de dar rosto para esses homens, porque a grande maioria desses artistas que eu cataloguei, a gente não tem imagens deles, né, não tem pinturas, não tem desenhos, retratos deles. Então, eu estava pensando nisso, assim, de dar cara, dar rosto, né, para esses homens. E aí eu mandei 2 exemplos de capas que eu queria, de 2 livros que eu gosto, né, e aí nasceu essa capa, que eu gosto muito. Foi um processo, assim, bem tranquilo, né, a design entrou em contato comigo, me pediu, né, algumas coisas, eu enviei, e aí ela reenviou com 2 capas, para eu escolher, e eu acabei escolhendo essa, pedi para ela também fazer uns ajustes, trocar algumas coisas, mudar a cor da pele desses homens, né, porque dentro do conteúdo do texto, isso também tem um enfoque, né, homens pardos e homens pretos, então dentro desse espectro, né, de pessoas negras. E aí foi bem tranquilo, eu gostei assim de cara, escolhi essa fonte também, foi isso. A diagramação, né, o miolo, eu fiquei super satisfeito, o papel, né, que vocês usam, papel pólen, muito, tá muito bom, muito bonito, muito profissional.
Que coisa boa. É bom a gente ter esse retorno por parte do autor em saber que ele ficou satisfeito com o produto final, que tanto o pessoal da diagramação quanto o pessoal do design conseguiu trazer à tona aquilo que ele imaginava, que sonhava para o seu livro. E hoje a gente pode fazer então o lançamento dele. A presença do negro nas artes e ofícios, perdão, no Brasil do século XVIII, uma investigação em artes visuais. E aí eu relembro a você que se você se interessou pela obra do Beethoven, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, para a gente concluir a nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Minha mensagem é que, principalmente para quem tem o texto já pronto, né, se joga, sabe, assim, faz acontecer. Meu demorou muito, meus projetos demoram muito, assim, para serem realizados. Eu chamo eles de filhotes elefantes, porque a elefanta, ela é um dos animais que tem um tempo de gestação mais longo, né? E eu tenho os meus projetos assim como filhos mesmo. E aí eu tenho essa característica, né, de demorar muito para realizar meus projetos, mas o lance é não desistir, né? É tentar, e mesmo que dê errado, você tenta outras vezes, uma hora vai dar certo. Então, para quem já tem o texto pronto, você já tem meio caminho andado. O, o detalhe, né, é fazer acontecer. Fica então o recado do Beethoven para você que ainda não fez a tua publicação, coloca o teu conhecimento para circular e não fica aí esperando o momento certo chegar, porque você espera, espera, espera e esse momento nunca chega. Dê o primeiro passo, porque publicar abre portas. Beethoven, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.